Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Antes de tudo eu gostaria de te pedir, se tu puder deixar teu like, vai me ajudar bastante com a divulgação do canal, para esses vídeos chegarem a outros estudantes que estejam precisando de ajuda, que talvez os vídeos possam ajudar, os exemplos que a gente resolve aqui nas nossas videoaulas. Então, se caso tu não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, é de graça, me ajuda e te ajuda. E se gostar do vídeo, quiser deixar um like, também é bem importante para mim. Então, vamos lá. Depois de tudo que a gente viu, os conceitos que a gente viu dos vetores bidimensionais, os vetores no plano que a gente estudou, agora a gente começou esse assunto dos vetores no espaço e a gente vai ver todas as mesmas propriedades que a gente viu para os vetores no plano, a gente vai ver que elas se mantêm para os vetores no espaço, tá bom? Então, através das conclusões do que a gente já estudou dos vetores no plano, a gente tem também que dois vetores no espaço, eles só vão ser iguais se a componente x de um for igual à componente x do outro. Se a componente y de um for igual à componente y do outro, e se a componente z de um for igual à componente z do outro. Então, aqui, infelizmente, desculpem, ficou o x1 fora, mas o x1 tem que ser igual a x2, y1 igual a y2 e z1 igual a z2. Então, se a gente conseguir que cada componente seja igual à mesma componente de posição, x com x, y com y e z com z do outro, se todos forem iguais, a gente consegue garantir que esses dois vetores são iguais, tá bom? A soma de um vetor com o outro e a multiplicação por escalar ainda segue o mesmo padrão. A gente tem o vetor u e o vetor v. Se a gente somar esses dois vetores, tem que somar a componente x de um com a componente x do outro, a componente y de um com a componente y do outro e a componente z de um com a componente z do outro. Se a gente multiplicar por um escalar, lembra, um número, esse número vai multiplicar todas as componentes do vetor, um chuverox, para ser mais específico, certo? Então aqui as propriedades ficam as mesmas do que a gente viu dos vetores no plano, no espaço permanece a mesma coisa. E além disso, o que a gente tem? Dados dois pontos no espaço, certo? O que a gente sabe? O vetor AB vai ser ainda a mesma coisa que a gente viu lá nos nossos vetores no plano. Vai ser o ponto B menos o ponto A. Daí a gente vai ter essa correspondente aqui, que é o vetor AB. E a gente também já viu que o vetor V, que é o vetor que se cria através da união desses dois pontos, vai ser B menos A. Ou a gente pode dizer que o ponto B vai ser A mais o vetor V. A gente também pode definir o ponto médio como sendo as somas dos componentes x dividido por 2, dos y dividido por 2 e do z dividido por 2. E aí com isso a gente vai ter exatamente um ponto no meio deste vetor, a gente vai ter um ponto exatamente no meio do segmento que une esses dois pontos aqui, que eles estão no espaço, E, além disso, as questões de paralelismo entre dois vetores no espaço segue a mesma dos dois vetores no plano. Lembra que para dois vetores no plano serem paralelos, eles precisam ter a questão da proporcionalidade. O que quer dizer isso? Que x1 de um dividido pelo x2 do outro tem que ser igual a y1 de um dividido pelo y2 do outro e z1 dividido pelo z2 do outro. Todas essas igualdades têm que ser satisfeitas. Se isso acontecer, a gente tem que um critério de proporcionalidade e com isso a gente garante que os dois vetores eles vão ser paralelos no espaço. Não tem muito mistério. Seguimos aqui mais ou menos foi uma revisão do que a gente acabou de ver nos vetores no plano. Agora a gente estendeu esse nosso conhecimento para os vetores no espaço. E o módulo de um vetor, que é o comprimento, que é o seu tamanho, o que acontece? No espaço é a mesma coisa, só que diferente do plano, que a gente só tinha a raiz quadrada do componente x ao quadrado mais y ao quadrado, agora a gente inclui a componente z, porque a gente está no espaço, então a gente tem
x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado, e nisso tudo a gente tira a raiz quadrada, tá certo? Então, basicamente, os conceitos seguem o mesmo, a construção segue a mesma, somente a gente agora tomando cuidado que a gente tem uma componente a mais, né? Então, nossas contas só vão ser inclusas com essa componente, a gente tem que verificar isso quando a gente for fazer as contas. E, pra gente finalizar a aula de hoje, como a gente sempre faz, vamos fazer um exercício pra gente praticar? Então, vamos ver aqui, ó. Dado esse vetor, vamos fazer toda essa construção. Então, bora lá. Então, olha aqui comigo. Dado o vetor, dado os pontos, né? Desculpem, dado os pontos A, B e os vetores U e V e W, a gente precisa verificar se existe esses números A1, A2 e A3, tal que esses números satisfaçam essa igualdade. O vetor W ele é igual a A1 vezes o vetor AB, mais A2 vezes o vetor U, mais A3 vezes o vetor V. Então, a primeira coisa, vamos construir quem é o vetor AB. Então, o vetor AB, ele é igual ao ponto B menos o ponto A. Quem é o ponto B? 1, 2 e menos 1. Menos, quem é o vetor A? 0, 1 e menos 1. Então, se a gente for fazer isso aqui, o que a gente vai ter como resultado? 1 menos 0, 2 menos 1, menos 1, menos com menos, mais 1. Resultando no vetor 1, 1 e menos e 0, né? 1, 1 e 0. Então, aqui é o vetor AB. Então, beleza, já resolvemos isso. Então, agora vamos resolver aqui a nossa conta. Ó. O vetor W, ele é menos 2, 2 e 2. A1 é um número, um escalar, vezes o vetor AB. 1, 1 e 0. Mais A2 vezes o vetor U. O vetor U é menos 2, menos 1 e 1. Mais A3, que é o vetor vezes o vetor V, que é 3, 0 e menos 1. Então vamos lá. Menos 2, 2 e 2 tem que ser igual. A gente faz aqui, ó, um chuverox, ó, pessoal. Então aqui vai ficar A1 e 0. Mais, de novo aqui, um chuverox. E aí o que a gente vai ter como resultado? Menos 2A2, menos A2, A2. E aqui, mesmo processo anterior. Então aqui vai ficar 3A3, 0 e menos A3. Então, vamos agora arrumar mais um passo para ficar mais fácil da gente enxergar. Então aqui vai ficar, ó, A1 menos 2A2, né? O que eu estou fazendo? Eu estou juntando as componentes que seriam x, ó, x, x e x. Depois, no nosso processo, a gente vai juntar a y e a y. E por último, a gente vai juntar a z e a z. Então vamos lá. A1 menos 2A2 mais 3A3. A1 menos A2 mais 0, né? Porque o A3 aqui é 0. E 0 mais A2 menos A3. Então daqui isso aqui resulta em menos 2, 2 e 2 igual A1 menos 2A2 mais 3A3, A1 menos A2 e A2 menos A3. Então agora a gente tem dois vetores, um do lado esquerdo e um do lado direito. Vamos fazer uma continha antes. Agora eu vou só apagar isso aqui que está em cima e deixar ele aqui em cima para a gente poder organizar as nossas contas, tá? Só um segundinho que eu já volto. Então, ó, olha aqui comigo, ó. O que acontece?
A gente sabe o quê? Que esse vetor aqui, ó, que esse componente do vetor W tem que ser exatamente igual a este componente desse vetor novo que a gente encontrou, que é tudo isso aqui do lado esquerdo, do lado direito. A gente sabe que o 2 tem que ser igual a este componente. E o 3, o 2 aqui, né, que seria o terceiro componente, tem que ser igual a este outro aqui. Então vamos lá. Fazer as contas. A gente vai igualar eles, ó. Vamos só pegar primeiro desse lado e igualar com aqui para ficar mais com cara de equação que a gente conhece. A1 menos 2A2 mais 3A3 tem que ser igual a menos 2. Então a gente resolveu o rosa. A1 menos A2 tem que ser igual a 2. Resolvemos o verde. E A2 menos A3 tem que ser igual a 2. Resolvemos o nosso problema com o azul. O que eu vou fazer? Ó? Desse cara aqui, eu vou isolar o A1. Então, A1 fica igual a 2 mais A2. E desse cara aqui, ó, eu vou isolar o A2. Vai ficar 2 mais A3. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero deixar todo mundo somente em função de A3 para substituir aqui na primeira equação. E com isso descobrir primeiro o A3. Então o que acontece? Eu sei quanto vale A2. A2 é igual a 2 mais A3. Substituo aqui, ó. Então vai ficar A1 mais 2. Aonde tem A2, ó, eu substituo. Então, opa, desculpem que eu botei sinal errado aqui. É A1 igual. A1 igual a 2 mais, onde tem A2 eu substituo por 2 mais A3. Então com isso a gente sabe que A1 vai ser 2 mais 2, 4 mais A3. Então aqui a gente tem agora o A1, a gente tem o A2. O que eu vou fazer? Eu vou vir nessa primeira equação e vou substituir. Onde tem A1, substituo por 4 mais A3. Menos. Duas vezes. Onde tem A2, substituo por 2 mais A3. Mais 3A3 igual a menos 2. Então aqui vai ficar, ó, 4 mais A3. A gente faz um chuveirox aqui, ó. Menos 4 menos 2A3. Mais 3A3 igual a menos 2. Resolvendo aqui a nossa conta, o que a gente vai encontrar? Ó, 2, 3A3 mais 1, A3 fica 4A3. 4A3 menos 2A3 fica 2A3. Esse 4 cancela com esse, então só sobra menos 2. Então eu sei que A3 vai ser menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então, a gente já sabe que A3 é igual a menos 1. Então, agora substituindo aqui na equação do A1 e o A2, então vai ficar A1 igual a 4 menos 1, porque o A3 é menos 1. Então, com isso, a gente conclui que A1 é igual a 3 e A2 vai ser igual a 2 menos 1. Então, com isso, a gente conclui que A2 é igual a 1. Então, sim, existe os valores e encontramos A1, A2 e A3 que satisfizeram o nosso problema. Se a gente substituir aqui agora, a gente vai encontrar menos 2, 2 e 2. Tá bom? Qualquer dúvida que tu tenha, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!